Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou apresentar para vocês distâncias e ângulos entre retas da disciplina Cálculo Vetorial. Vamos lá conferir? Considere as retas R e S abaixo. R é uma equações simétricas desta R, equações paramétricas de S. E o que é que a gente vai pedir? Na questão A, na alternativa A, ele pede a reta R e S são paralelas. Ele pergunta se a reta R e S são paralelas. Na letra B, a interseção entre as retas R e S é uma reta. Na letra C, qual o ângulo formado entre essas retas? Na letra D, qual a distância entre as retas? A reta R e S são paralelas. Para isso, devemos saber se as retas são paralelas analisando os vetores da reta. Vou voltar lá para encontrar o vetor da reta R e da reta S. O vetor da reta R, eu posso representar ela como o vetor U. O vetor U sendo 2, 4 e 2. Como essa minha equação da reta está no formato simétrico, meu vetor da reta é formado pelos denominadores dos coeficientes de x, de y e de z. Então está aqui meu vetor U. O vetor V da reta simétrica, da reta paramétrica, o vetor V, eu posso representar ele dessa forma. É o coeficiente de t. O coeficiente de t aqui é igual a 1, representando x. Representando y, o coeficiente é 2. Representando z, é 1. Para saber se essas retas são paralelas ou não, a gente tem que olhar a sua relação linear. Para ela ser linear, a gente faz a divisão das coordenadas de x do vetor U pela coordenada de x do vetor V. X é 2, x é 1. Igual a o vetor, a coordenada de y do vetor U é 4, dividido pela coordenada de y do vetor V. Se a gente observar, 2 dividido por 2 é 2. 4 dividido por 2 é 2. Então está perfeito. Elas são paralelas, mas só que não basta só analisar o x e y, tem que analisar também o z. Vamos analisar o z. O 2, que é a coordenada do z do vetor U, e o 1 é a coordenada do vetor z no vetor v. Então 2 dividido por 1 é 2. Então existe uma relação linear entre esses vetores. Então se eles são iguais, a relação entre o vetor U e o vetor V sendo igual a 2, então essas minhas retas, elas realmente são paralelas. Tá correto? Correto. A interseção entre as retas R e S é uma reta. Se elas são paralelas, R e S são paralelas, então ela não existe um ponto de interseção. Então não tem interseção. Então isso aqui é errado. É errado. Na letra C, quer saber qual o ângulo formado entre as retas. Qual o ângulo formado entre as retas? Se a gente observar como as retas são paralelas, não existe ângulo entre elas. Então, o ângulo formado entre elas é zero, já que elas são paralelas. Mas caso vocês não soubessem a relação linear da reta, a gente tem uma fórmula para calcular o valor desse ângulo. A fórmula para calcular o valor do ângulo é dada da seguinte maneira: é o cosseno do ângulo
ele é igual a o módulo do vetor V vezes o vetor U. O escalar, né? O produto escalar entre o vetor V e o vetor U. Dividido pelo módulo do vetor V multiplicado pelo módulo do vetor U. Para isso eu tenho que encontrar o produto escalar entre V e U, entre os vetores, o produto escalar. Entre V e U, eu encontrei que os vetores de V, as coordenadas do vetor V é 1, 2 e 1. Escalar, vou apagar essa reta aqui para facilitar aqui o cálculo. Escalar as coordenadas do vetor U. As coordenadas do vetor U que a gente encontrou é 2, 4 e 2. Aqui eu faço a multiplicação. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 4 é 8. 1 vezes 2 é 2, mais 2. O resultado é 12. Então, meu produto escalar é 12. Encontrei a parte de cima do meu denominador. Eu vou encontrar agora o módulo do vetor V. Para encontrar o módulo do vetor V, é calculado dessa forma. É a raiz quadrada das coordenadas de x, de y e de z elevado ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso vai dar para mim, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, 2 mais 4 é 6, raiz de 6. Isso aqui é o módulo do vetor V. O módulo do vetor U também eu consigo achar através das suas coordenadas do seu ponto. É a raiz quadrada de x, do valor da coordenada de x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 ao quadrado e 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, já que eu vou colocar o valor, 2 ao quadrado é 4, mais 4 ao quadrado é 16, mais 2 ao quadrado é 4. Então fica a raiz quadrada de 4 mais 16 é 20, mais 4 é 24. Raiz quadrada de 24. Com isso, eu consigo substituir aqui na minha fórmula. Vou substituir aqui na minha fórmula e a gente vai conseguir achar esse ângulo que a questão pede em relação às duas retas. O módulo do produto escalar do vetor V do vetor U deu 12. 12. Dividido por o módulo do vetor V deu raiz de 6. Multiplicado pelo módulo do vetor U, que deu raiz de 24. Posso reescrever dessa fórmula. Dividir aqui. 12 é igual. Raiz de 6 eu deixo. Raiz de 24 é a raiz de 6 vezes a raiz de 4. Eu posso fazer isso através das propriedades da radiciação. Eu posso separar esse produto, porque 6 vezes 4 é 24. Então, eu posso colocar ele separado. Raiz de 6 vezes a raiz de 4 é raiz de 24. Dessa forma, eu consigo concluir que 12, raiz de 6 vezes a raiz de 6, dá raiz de 36, que é 6. Raiz de 4 é 2. Concluo que 12, 6 vezes 6 é 12. 12 dividido por 12 é 1. Encontrei o valor de 1. Só que esse é o valor do cosseno do ângulo. Eu quero encontrar o ângulo. Se eu quero encontrar o ângulo, é o cosseno de 1.
O cosseno de 1, como a gente sabe lá da trigonometria, o valor do cosseno de 1 vale 0. E a gente conseguiu provar que quando as retas formadas, a relação das retas de duas retas, quando elas são paralelas, o seu ângulo formado entre elas é 0. Qual a distância entre as retas? Para eu calcular a distância entre as retas, como elas são paralelas, eu vou utilizar a fórmula de distância entre ponto e reta. Eu tenho duas retas paralelas me dada. Tenho a reta R e a reta S. Eu vou encontrar um ponto nessa reta S que ele vai ser perpendicular à minha reta S. Dessa forma, eu vou poder aplicar a fórmula entre distância entre ponto e reta, que é dada pelo módulo do vetor U multiplicado pelo um ponto AP dessas minhas duas retas, um vetor AP dessas duas retas, é um produto vetorial de dois pontos dessas duas retas que a gente vai encontrar, dividido pelo módulo do vetor U, Para a gente encontrar os pontos de AP, a gente precisa retirar das retas. Vou retornar nas retas para a gente encontrar esse ponto e esse vetor AP. Voltando aqui na equação que ele deu da reta R e da reta S, a gente tem que o vetor U ele é 2, 4 e 2, esse é o vetor U. A gente não precisa utilizar o vetor V, a gente só vai precisar utilizar o vetor U. A gente vai precisar de dois pontos. Então, o ponto posso chamar de P, um ponto representado dessa minha reta R. E o ponto é justamente as coordenadas de X, Y e Z. Posso pegar esse ponto da minha reta simétrica. É o valor de 2, de 1 e de 2. Esse é o valor P. Um valor A eu posso retirar da minha equação da minha reta S, que o ponto é representado por 1, 2 e 3. X é igual a 1, Y é igual a 2 e Z é igual a 3. 1, 2, 3. Com isso, eu já tenho lá um ponto. Tem um ponto da minha reta R, que é representado por P. Tem um ponto da minha reta S, que é representado por A, e tem o meu vetor U. Com esses dados, eu consigo resolver a distância entre o ponto e a reta. Qual a distância? A gente encontrou lá que vou encontrar esse vetor AP. O vetor AP ela é dado pelas coordenadas dos pontos. P menos A. O valor de P que a gente encontrou é 2, 1 e 2. Menos o ponto A. O ponto A é 1, 2, 3. Fazendo a subtração, 2 menos 1 vai dar 1. Menos 1 é 1 menos 2 vai dar menos 1. 2 menos 3 vai dar menos 1. Com isso, eu encontrei a coordenada do meu valor AP. Agora eu vou fazer o produto escalar do vetor U. O vetor U, ele me deu que a coordenada do meu vetor U na minha reta S é 1, 2 e 1. Vou encontrar o produto vetorial entre o vetor U e o vetor AP. Para eu calcular o produto vetorial, é uma matriz quadrada 3x3. Vou montar aqui. É uma matriz que tem I como representando o vetor X, J representando como vetor da coordenada do vetor X e K representando o vetor Z. Pego as coordenadas do vetor U, que é 1, 2 e 1. 1, 2 e 1. Pego as coordenadas do vetor AP,
que é 1, menos 1 e menos 1. Vou resolver também pelo teorema de Laplace. O teorema de Laplace garante para mim que eu posso calcular esse determinante de ordem 3 em 3 determinantes de ordem 2. Vou montar aqui meus determinantes de ordem 2. Um determinante para o meu vetor i, menos um determinante para o meu vetor j, mais o determinante do vetor k. Como é que eu consigo pegar os valores para fazer a multiplicação desse vetor i? Eu cancelo a coluna que está o vetor i e a linha do vetor i. Quando eu cancelo a coluna e a linha do vetor i, vai sobrar para mim apenas o 2, o 1, o menos 1 e o 1. Sobrou para mim o 2 e o 1, o menos 1 e o menos 1. Já para o vetor j, eu cancelo a sua linha e a sua coluna. Sobra para mim 1 e menos 1. 1 e menos 1. Para cá, eu retiro a linha representada pelo vetor k e a coluna de k. Sobra para mim 1, 2, 1 e menos 1. 1, 2, 1 e menos 1. Agora eu faço o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Sinal trocado é mais 1. Vetor i. Menos 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. 1 vezes 1 é 1, com sinal trocado, menos 1. Vetor j. Mais as coordenadas do vetor k. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. 1 vezes 2, 2. Menos 2. Representando o vetor k. Vou somar agora. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1i. Menos 1 vetor i. Menos 1, menos 1, menos 2. Com menos daqui da fórmula, menos, mais 2. Menos 2, com menos, mais 2. Vetor j, mais menos 1, menos 2, menos 3. Vai dar menos 3 o vetor k. Então, as coordenadas desse meu vetor podem ser representado dessa forma: menos 1, 2 e menos 3. O produto vetorial que resultou do resultado do vetor u vezes o vetor AP é esse aqui: menos 1, 2 e menos 3. Eu já tenho o produto vetorial desse meu vetor. Eu vou encontrar agora o módulo do vetor u. O módulo do vetor u, colocar aqui abaixo, ele é dado da seguinte fórmula: é a raiz quadrada das coordenadas de x, y e z do seu vetor u. O vetor u é 1, 2 e 1. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2, mais 4 é 6. Então, o módulo do vetor u é raiz quadrada de 6. Eu já tenho o valor do denominador, agora eu vou tirar o módulo desse meu produto vetorial. O módulo do meu produto vetorial de AP, do meu vetor AP, é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4, menos 3 ao quadrado é 9. Então, fica 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 14, raiz de 14. Agora eu faço só substituir na fórmula que eu já encontrei tudo que precisava para mim. O módulo do produto vetorial do vetor u vezes o vetor AP é igual a raiz de 14. O módulo do vetor u é raiz de 6. Dessa forma, eu encontrei a distância
entre essas duas retas. A distância entre as duas retas é raiz de 14 dividido por raiz de 6. Espero ter ajudado vocês na resolução desse vídeo. Que Deus proteja tudo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê um joinha para a gente seguindo avante nesse projeto. Bons estudos e até mais.